Esse aí é um estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Aí a pergunta foi, conhece todos os impactos da reforma tributária? E eu tenho 71% que disseram não. Eu estou falando de praticamente 3/4, é muita gente, só 29% que conhecem. Aí eu olho, dos 71%, ou seja, desse universo que não conhece, 76% são micro e pequenas empresas, as que obviamente têm menos recursos e têm mais dificuldade de ter ou arcar com o custo de uma consultoria técnica tributária para esse caso. As médias ainda assim eu acho o valor bastante alto, nós estamos falando de 64%, né? Uhum. E as grandes também é um percentual alto, estamos falando de 41%, se não me falha aqui, eu estou vendo o dado aqui, exatamente 41%. Quando eu olho para esse cenário, a lógica da simplificação deu errado. Uhum. Tecnicamente ela deu errado. E eu gerei aqui não só um custo das pequenas empresas ou do cidadão de ter que recorrer novamente a técnicos, mas se as grandes estão com essa dificuldade, ou seja, o que era para ser um negócio, para ser alentador do ponto de vista da relação sua com pagar impostos ao governo, na verdade não gerou isso daqui. Esse dado para mim, eu confesso que quando vi hoje eu fiquei assustado. É muita gente ainda desinformada. Claro que esse modelo híbrido acho que não vai gerar grandes multas para ninguém no começo, sobretudo nesse primeiro ano. Esse primeiro ano é um primeiro ano, digamos, de aquecimento, é isso? É um modelo híbrido, né, que a gente fala, nesse primeiro ano. Então, por exemplo, agora, a partir de 1º de janeiro, as empresas devem destacar na nota fiscal IBS e CBS. Tá? Até abril, elas não têm nenhum tipo de multa ou penalidade se elas não fizerem isso. Porque é um modelo, um tempo de adaptação, vamos pôr assim, para essas empresas. Até? Abril. Até abril. A partir daí, as empresas que não estiverem adequadas, elas podem sim ser multadas por não estar destacando o IBS e o CBS na nota fiscal. Esse modelo de transição, ele tenta fazer com que o contribuinte, com que a empresa, ela não sofra penalidades momentâneas, né? Mas que ela vá entendendo como é que ela vai ter que se comportar a partir de um certo momento. E por isso que eu acho que gera muita dúvida para as empresas agora, porque é tudo muita novidade, né? A gente tinha um modelo tributário que já era complexo, né? Que vigorou durante anos num formato muito complexo e que muitas empresas sempre recorreram a contadores, a advogados tributários para entenderem como elas estavam sendo tributadas. E agora a gente passa a ter um novo modelo que vai trabalhar em conjunto com o antigo. Então, surge naturalmente todas essas dúvidas para as empresas do seguinte, tudo bem, eu estou fazendo o modelo antigo, mas eu também tenho que fazer o novo ao mesmo tempo? Quando que eu deixo de ter um para ter o outro? Quando que eu recebo uma penalidade ou não recebo? Tudo isso começa a ser uma dúvida. E para as pequenas empresas, ainda mais no Brasil, que é um país que a gente conta muito com o microempresário, pequeno empresário, eles têm um acesso, né, a consultorias, às vezes, e assessorias, que as grandes empresas já vêm se planejando com uma antecedência, perfeito? Mas ainda um número que você demonstrou ali, para mim, no meu entendimento, bastante alarmante, 41% das grandes empresas do Brasil estarem confusas, né, ou terem dúvidas de como essa regra tributária vai se aplicar a elas. Parece que esse universo é das indústrias do estado do Paraná. Perfeito. Eu estou falando também, que se não me engano é o 3º maior centro industrial do país, ou 4º, dependendo obviamente da métrica, mas eu estou falando de um grande centro industrial. Daí reforça essa tese que parece que politicamente haverá alguma concessão no meio desse período, dada a inabilidade do texto, a incapacidade do texto de tornar isso claro. Agora, a gente viu lá atrás, quando estava na discussão, a indústria estava bastante motivada em relação à reforma tributária. Que alegava pagar impostos demais, complicadores demais, o que isso obviamente inibe o investimento, mas os serviços são 70% da economia, muitos desses serviços são prestados a essas indústrias, é quem ficou com a carga mais alta tributária. Faz sentido uma reforma tributária que puniu, não pelo fato que ela simplificou, reduziu a carga tributária da indústria, se é que reduziu para todas elas, mas no que ela gerou de custo adicional para o setor, que hoje é 70% da economia? Quem vai sentir isso no final do dia é o consumidor, né? Ou seja, vão pagar mais caro. É natural que o empresário ou que o prestador de serviço repasse isso ao consumidor final, né? A indústria, ela simplifica de certa forma, porque antes se tinha muita dúvida tributária, por exemplo, onde seria o recolhimento do ICMS, né? Então, assim, e você tinha uma soma de bitributação que não era muito clara, e com a reforma tributária isso tende a se tornar mais
claro e mais fácil para a empresa, mesmo porque a indústria ela pode, na verdade, e deve utilizar os créditos que ela vai gerando ao longo da cadeia produtiva daquele insumo, o que deve baratear produtos industrializados para o consumidor final. Mas serviços que, como você mesmo disse, representam grande fatia da nossa economia, o nosso entendimento é que sim, o consumidor deve sentir o aumento de preço na prestação de certos serviços para ele, especialmente aqueles que não contam com fatores de redução dentro da reforma tributária. Se eu tenho um produto da indústria, vamos fazer uma conta rápida aqui, uma conta de padeiro aqui, né? Se eu tenho um produto da indústria que vai ter, digamos, o benefício de uma reforma que reduziu, obviamente, esse custo tributário na fabricação. Mas quanto de serviço eu tenho aplicado em cada um desses serviços até ele chegar no consumidor? Ou seja, eu corro o risco de ter uma conta 0 a 0? Ou seja, mudei todo um sistema, gerei um custo adicional para alguém, ele repassou, mas no final das contas aumentou o custo para o consumidor. Eu estou correndo esse risco? É um risco que a gente corre sim naturalmente, né, Piotr? Isso é preocupante. Porque na indústria, né, você tem prestação de serviços também. Claro. Então, o transporte é uma prestação de serviço. Se for terceirizado, é um serviço. É isso. A locação também é um serviço, né? Ela passa a ser enquadrada como um serviço. Na regra do Airbnb que a gente estava falando, ela se equipara à hotelaria. Né? Ela passa a ser equiparada como hotelaria, que é um serviço. Então, tudo isso tende a sofrer uma carga maior hoje de impostos, né? E o governo em si, ele pode, né, e tem como objetivo se ter uma fiscalização, especialmente na questão dos imóveis, cada vez maior. A gente vê ali a questão do CIB, né, que começou recentemente também, que é o cadastro dos imóveis. Isso tudo tem como objetivo fiscalizar o contribuinte, o proprietário do imóvel, e entender se ele está recolhendo os impostos de forma devida sobre a locação, compra e venda de imóvel, ganho de capital desses imóveis.